os percentuais de possíveis elegíveis aumentou muito com a nova faixa de corte proposta pela legislação. Então, para você calibrar esse reequilíbrio, é necessário aí ter uma projeção, uma sinalizações, simulações de cenários para justamente avaliar o impacto e você poder, de fato, embasar o seu pedido de reequilíbrio. Então, a gente vai ouvir agora um pouquinho do Ricardo, da Compesa, que vai compartilhar a experiência que eles tiveram lá na companhia. Ricardo, obrigado. Obrigado, Renê. Agradecer ao pessoal da ANA pelo convite, né, a diretor-presidente, a Júlia e a você, Renê, por essa oportunidade de compartilhar basicamente um estudo de caso aqui que a gente tem na Compesa. E eu fico feliz porque a nossa experiência comunica com todos os três palestrantes anteriores aqui, os que estão compondo aqui esse painel, porque a gente discutiu muito, e essa discussão que a gente teve lá em Pernambuco foi anterior à legislação. E aí a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A gente conseguiu sair na frente, porque a gente já estava com uma discussão muito grande, né? Então, desde 2022, a gente tinha uma discussão interna, né? Onde a gente discutiu cobrança por disponibilidade, descobriu diminuir a franquia de consumo, que lá hoje a gente tem 10 metros cúbicos, como até uma medida ESG, né? Então, assim, colocar uma tarifa básica. A gente estava vendo, como o André comentou aí, populações, né, partes da população mais carente que deveriam ter uma melhor, um melhor acesso à água via, né, recursos, né, e subsídios financeiros. Então, tudo isso estava no radar, né? Começamos em 2022, pensamos em colocar poligonais, né? Então as zonas de interesse social, né? Aí vimos que se a gente colocasse a poligonal, perde um pouco, nós somos uma SESB, o controle disso aí, porque quem determina é o município, e a gente viu que tinha alguns municípios mais desenvolvidos tinham um critério melhor para isso, outros não. Pensamos também nos habitacionais populares da faixa 1, né? Que é outra política pública que se comunica com isso, e a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente tem habitacionais muito antigos que são abastecidos por macromedidor, dificuldade de corte, baixa adimplência. Eu acho que todo mundo conhece bem esse meio aqui que a gente está, né? E como a gente começou antes da 14898, essa discussão, a gente disse qual é a melhor política social que a gente tem no país. E fomos, né? Qual é o melhor cadastro, na verdade? Fomos por Cade Único, antes da legislação. Pedimos acesso ao Ministério, né, fizemos um convênio, tivemos acesso, né, começamos a olhar o Estado, a gente está falando de um Estado de aproximadamente 10 milhões de pessoas, né, 2 milhões e poucos de clientes, e começamos a estudar. Né. A gente já tinha uma tarifa social, né, que se comunica muito com o que a André falou também, estabelecida, e aí a gente tinha uma tarifa social que era. Pode passar, por favor. Eu já estou entrando na apresentação aqui na conversa, na empolgação. Aqui é basicamente os grandes números da Compesa, né? Então a gente tem um faturamento de 2,5 bi, mais ou menos 2.700 projetado para esse ano. A gente tem 2 milhões e 100 de usuários nessa definição. Aí o município tem 186 municípios, mais um distrito, que é Fernando de Noronha, 12 são SAIs, e os outros estão todos com a gente. Tá? Então, esse é um snapshot aí da companhia e o desafio que a gente fez, e precisou de uma capacidade de processamento muito grande para a gente fazer simulações para o reequilíbrio. Pode passar, por favor. Aqui é o que eu estava falando, né? Então, em 2022, a gente começou a estudar, né? Não tinha um modelo definido, já tinha uma tarifa social estabelecida, que eu vou trazer os critérios ali, mas tinha os critérios objetivos que eram consumo de energia, consumo de água, né? E renda da família. E tinha um critério mais subjetivo, que era padrão construtivo. Só que eu tinha um padrão construtivo que não era determinado. Então, você ficava numa situação, novamente, 2 milhões e 100, né, para um vistoriador determinar, não tinha um padrão estabelecido, né, para ele olhar, e mesmo assim, para ele vistoriar, é um desafio grande. Então, a gente já estava pensando em até tirar isso aí também. E começamos a simular cálculos, né? Com todas essas nuances que eu falei para vocês. Quando a gente estava ali, no meio de 2024, fomos atropelados pela legislação e aí a gente teve que rever muita coisa. Por exemplo, o consumo, né? Por exemplo, inadimplência, que também no nosso padrão de tarifa social tinha uma previsão de não poder ficar inadimplente, né? E aí a legislação veio atropelando isso, né? E isso é muito preocupante, né? Por dois motivos. A gente estava pensando em diminuir para 6 metros cúbicos, de 10 para 6 o consumo para tarifa social, né?
dando um benefício maior, né? E ele pagaria pelo excedente, né? Com a tarifa diferenciada também. Mas aí fomos atropelados para, você tem que dar 15, né? A gente estava também discutindo flexibilizações para inadimplência, né? Parcelamentos e tal, e fomos atropelados também, não olhe inadimplência. Então a gente ficou de cabelo em pé, né? Voltamos para a prancheta, começamos a fazer, e aí a gente seguiu o padrão, né? Começamos a discutir, e aí eu acho que tem uma conversa muito franca e aberta com a ARP, que é a nossa reguladora. Então a gente sentou com eles, né? Colocou o desafio, colocou o que a gente estava fazendo, né? Apresentou todos os números, tudo aberto, informalmente nas reuniões, implementamos pontos de melhoria que eles trouxeram, né? Para a gente ter um avanço mais rápido. E fizemos mais do que a lei trouxe. Então, assim, a gente voltou para a prancheta, olhou o critério da lei, né? Colocamos mais o quê? Os habitacionais populares, faixa 1, urbano e rural. Então, o nosso escopo, além, né, daquela categoria, e demos também um desconto um pouco maior. E também a gente optou pela manutenção da tarifa social antiga, que é um pouco que você falou, André, que a gente começou a chamar de tarifa de vulneráveis. Então, na reestruturação, a gente tivemos a manutenção da tarifa social antiga, que foi renomeada para a tarifa de vulneráveis, e criamos a tarifa social pernambucana, né? Para vocês terem uma ideia, e isso era uma discussão muito grande que a gente tinha antes, né, dessa reestruturação tarifária, a tarifa de vulneráveis era 9 alguma coisa, né? Depois que a gente passou, ela passou a 10 alguma coisa. Então, R$ 10, vamos pegar o grande número, né? De R$ 10 a gente ia para R$ 100. Não tinha uma tarifa intermediária para quem tinha água e esgoto, né? Porque ela contemplava R$ 10 água e esgoto, e a gente ia para, se só tivesse água, R$ 50 e 100 se tivesse água e esgoto. Isso tinha um impacto na elasticidade muito grande, assim, um impacto na inadimplência muito grande, porque ou você tinha R$ 10 ou você tinha 100, né? E aquela população ali, aí vamos lá para os manuais do BID, o percentual da renda que deve ser utilizado com água e com esgoto, tá? Não batia essa conta quando ele saía dessa faixa, né? Então a gente já tinha uma discussão muito grande nesse sentido. Estou vendo o Rudinei aqui, a gente discutiu isso bastante lá atrás, né, Rudinei? Né, tentando reestruturar, naquele momento a gente não conseguiu passar, né, que foi antes da tarifa social, a gente estava pensando numa reestruturação total, né, da nossa estrutura tarifária. Fomos atropelados, fizemos as nossas simulações e em dezembro de 24, né, submetemos o pedido de reequilíbrio à agência reguladora dentro do prazo do vacatio legis lá previsto na 14898. E tem um aspecto adicional que a Yasmin falou aqui também. A gente precisava, né, vamos dizer, de uma confluência de fatores e de interesses, né? Então a gente precisava do interesse econômico, a gente precisava do apoio da população, a gente precisava do apoio também da agência reguladora, do próprio Poder Executivo Estadual, para a gente poder seguir isso. E a gente teve muito apoio, né? Então batemos em todos os lugares. A gente não pode deixar de falar que, em paralelo, estava sendo estruturado o projeto de concessão do Estado, e a gente, em paralelo, também via aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, problemas sérios com a tarifa social e pedidos de reequilíbrio. Então, a gente também colocou isso como uma boa oportunidade para o projeto, né? Então, assim, vamos reestruturar, já vamos entregar isso pronto, né? Já vamos para isso aqui. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da visão da tarifa social. Antes a gente tinha 74 mil, né, beneficiários. A gente está muito parecido ali em termos de quantitativo com a EGEA no Brasil todo. A gente tem hoje 1.600.000, mas a gente vai chegar mais na frente. Mas em termos percentuais, a gente está falando aí de mais de um quarto da população, 27% mais ou menos, foram beneficiados com a tarifa social do Estado, o que é um desafio grande. Mas não foi impossível de fazer e o reequilíbrio foi razoável na minha avaliação. Tá? Pode passar, por favor. Aqui tem um pouco que a gente estava falando, né, da discussão inicial, né? Quando a gente fez essa discussão, a gente sairia de 74 mil para 180 mil, né, usuários, que a gente achava um salto considerável e interessante para aquele momento. Depois a gente chegou a mais de 500, né, mas nesse novo critério. Pode passar? Aqui um pouco do estudo, né, um pouco até o que a Yasmin falou aqui quando fez para a tarifa básica que a gente fez, é muito parecido a metodologia. Pode passar. Aqui é dizendo um pouco isso quando a gente vai olhar, né, perfil, categoria, tipo de cliente, consumo. A gente foi fazendo uma matriz de simulação que dava próximo de 1.000 combinações ali. Então, e aí vamos de novo, né? Vamos pensar aqui no Brasil. A gente está falando ali, o Pernambuco é mais ou menos
o sexto ou sétimo estado em número de habitantes, né? Então, você imagina, né? Você tem 10 milhões de habitantes, a gente tem 2 milhões e 100 de usuários, para a gente ter uma capacidade de processamento, que foi outro desafio junto com a agência reguladora, né? Uma capacidade de processamento. A gente tem uma capacidade de processamento que a gente faz faturamento todo mês, né? Mas a gente teve que fazer outro processamento. Aqui, quem é de companhia sabe que o processamento não é algo, do processamento de um faturamento não é algo simples e fácil. Leva muito tempo, é faseado ao longo do mês, e a gente teve que fazer dois, né? Depois teve que fazer um terceiro a pedido da agência reguladora, né? Para a gente poder simular esse ambiente e chegar na proposta do reequilíbrio, tá? Pode passar, por favor. Pode apertar mais um aí. Pode passar mais um aí, só para ir botando aí os gráficos. Pode passar mais um. E aqui a gente é um pouco do que eu já falei, né? Aqui tem um componente adicional que, quando a gente começou a falar com a agência reguladora, né, ela disse: olha só, e com o Estado também, né, no ambiente de transparência total, eles disseram: eu quero que a Controladoria Geral do Estado acompanhe isso, porque eu tenho outros benefícios sociais que eu uso a base de dados do CadÚnico e eu identifiquei várias inconsistências. Então, também quero dar o benefício para quem merece receber o benefício. Então, a gente embarcou tanto a assistência social como a Controladoria Geral do Estado, com as trilhas da auditoria que ele tem, né, para avaliar aqueles clientes que deveriam ter acesso. Resumidamente, é algo muito mais complexo, mas tentando resumir. Eu peguei minha base de clientes, né? Como foi antes da lei, eu tive acesso ao CadÚnico, fiz o cruzamento, né, daqueles CPFs, fiz uma projeção adicional dos habitacionais populares, porque os habitacionais populares eu não olho o CPF, eu olho só o habitacional, né? Então, quem está ali, independente de renda, o que for, né, recebe, porque é uma política pública social, né, que já foi avaliada, né? E a partir daquilo ali eu mando para a CGE faz um checking, basicamente com algumas trilhas que ele bota de consumo, através das notas fiscais da Secretaria da Fazenda, a base do IPVA que eles têm lá. Então, eles veem se aquele CPF tem alguma inconsistência. O cara tem um veículo de um valor acima, eles não abrem muito isso, mas, sei lá, vamos, por hipótese, acima de 200 mil. Ele tem uma empresa na Junta Comercial do Estado com um valor de capital acima de 50 mil. Então, o consumo dele em notas fiscais associadas ao CPF está muito alto. Então, ele já faz, e aí ele passa essa informação para a gente. Esses aqui não são elegíveis, caso eles queiram, né? Eles têm que regularizar junto ao órgão que foi identificado a inconsistência. Secretaria de Fazenda, né? Junta Comercial, tal. Então ele vai lá e vê. Pode passar, por favor. Pode passar. Daí, que quando a gente terminou, a gente chegou num percentual, enquanto ele vai passando aí, de 8,77%. Depois de toda essa migração, né, a gente fez aqui pode passar, é exatamente o que eu já falei do desafio. Aqui são os números, né? Então, a gente está falando de 592 usuários, 73, 74 que a gente já tinha, né, no tarifa de vulneráveis, que é a tarifa social antiga, e eu botei mais 520 para dentro, assim. E aí, quando a gente fez essa primeira conta, o desafio foi: não tem como pagar isso. Então, primeiro, quando me trouxeram essa primeira informação, eu disse: volta, porque não tem condições de pagar isso. Não tem condições. Vamos voltar no governo federal, viemos aqui junto com a ESB, tem que pedir fundo, fizeram no modelo elétrico, mas não pagaram a conta, não passaram o cheque, não dá. E a gente começou a ver volumetria, né, fazer a conta no detalhe, e a gente viu que dava, né? O desafio agora era levar para a nossa chefe do Poder Executivo e apresentar essa conta, ela muito criteriosa, detalhista e querendo entrar na conta para a gente poder dizer qual era o benefício disso aí. Tá bom? Pode passar? Aqui eu estou trazendo um pouco, né, da estrutura que a gente reequilibrou. Pode passar? Aqui foram os BIs que a gente fez, é só uma tela informativa, né, onde a gente chegou no valor do reequilíbrio e o percentual de 8,77 que a gente falou, né, na estimativa. E uma coisa que eu falei muito, esses números assustam. Quando a gente chegou na agência reguladora, a agência reguladora se assustou também, né? E aí eu disse: olha só, eu não tenho compromisso com erro. Isso aqui é uma estimativa. Qualquer reequilíbrio é uma estimativa. A gente tem um compromisso aqui, que, se for o caso, chegar daqui a 6 meses ou um ano, se a gente não chegar nos 500, porque era isso, eu vou sair de 70 para 500. Você vai conseguir fazer isso? Eu vou fazer tudo automático. Se não chegar, né, e eu ainda estou defendendo que a gente ainda está no processo, porque a gente começou isso em abril, né, que foi quando saiu a resolução em março, possibilitando a gente fazer final de abril. Eu disse: se a gente passa 6 meses avaliando, se a gente tiver errado,
vocês entram com reequilíbrio cautelar, ou então eu venho pedir o reequilíbrio trazendo os números aqui, para mais ou para menos. Assim, eu fico brincando sempre lá. A única coisa, a única certeza que a gente tem sobre qualquer estimativa é que ela está errada. Ela pode estar errada para mais, para menos, por muito ou por pouco. Eu estou aqui dizendo que a minha é por pouco, e eu estressei demais esses números, mas eu não tenho compromisso com ela. Eu volto, vou lá e refaço, não tem problema nenhum. Pode passar. Aí falando como é que ficou a tarifa, é pública, né? É só entrar lá, a estrutura tarifária da Compesa, na ARP mesmo, lá no site da ARP, tem lá a resolução 289 de 2025, pode passar. É basicamente isso. E aqui é um resuminho do desafio que a gente teve. Comunicação, a gente conseguiu fazer um plano de comunicação excelente, mídias sociais, imprensa, porque também, quando eu fui para o meu pessoal do atendimento, o pessoal ficou maluco. Vai ficar todo mundo doido, as lojas de atendimento vão lotar, vai cair o link do WhatsApp. Não, vamos comunicar bem. Vamos comunicar. Fizemos uma campanha antes da implementação, comunicando, basicamente dizendo, não venham, é clique zero. Você vai ser... Se você quiser fazer alguma coisa, vá atualizar o seu CAD único. E esperem, depois, você receber um benefício na sua conta. Não tivemos explosão de pedidos, ficou super tranquilo, né? Aí também, em paralelo só, né? Tivemos um desafio grande, porque a gente estava trocando o contrato de call center e teleatendimento, né? Então, junto com isso, está todo mundo morrendo de medo, mas deu tudo certo, né? Muito treinamento interno, né? Aí botei alta demanda de atendimento, não aconteceu, né? E o envolvimento, eu acho que a grande vantagem foi a transparência com a agência reguladora, não ter jogo de esconde, não ter nada assim, é dizer, olha, estamos fazendo, podemos implementar o que vocês quiserem, isso é benefício para a população, né? Depois disso, a gente vai estar acompanhando, tem alguns convênios com a Universidade Federal local, com a Universidade de Washington, para a gente começar a olhar a questão da elasticidade disso. A gente tem até uma percepção, né, inicial, que vai ser bom, né? Porque 8,77 em quem tem mais capacidade de pagamento em um desconto de 55% no final das contas que ficou para quem não tem capacidade de pagamento. Então, basicamente isso. Foi um desafio, uma jornada dura, mas muito, muito, muito interessante e desafiadora, mas que a gente, quando chegou ao final dela, então chegamos ao final, que a gente conseguiu a reestruturação, implantar, estamos acompanhando, mas deu uma felicidade muito boa, porque é ajudando as pessoas que mais precisam, os pernambucanos que mais precisam. É isso, pessoal. Pode passar, é só falando do convênio e final. Excelente, Ricardo. Muito bacana ouvir, né, a sinceridade, né? Que falar assim, não, quando vocês viram os números, falou, não, calma que não dá, não. Isso aqui não vai caber. Eu acho que esse susto todo mundo teve, né? Quando a lei estava sendo discutida e quando foi promulgada, esse susto inicial, né? Ah, não vai caber na conta, quem vai pagar essa conta? Reforma tributária, né? O Deus nos acuda, mas esse tipo de experiência, né, de comunicação, de transparência com a agência, de diálogo com a agência, demonstram que dá um susto, dá trabalho, mas que é possível, né? A gente consegue avançar. E que no final eu me surpreendi também com os números, né? Um reajuste de 8%, né? 8,7%, para 25% da população atendida, né? De economias atendidas, demonstra mais uma vez que sim, é possível, né? A gente consegue chegar lá. Então, muito obrigado pela experiência, Ricardo. E agora a gente vai abrir um pouquinho para perguntas da nossa plateia. A gente tem alguns minutinhos antes de encerrar o evento. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão para a gente ir até. Aí só peço que se identifique com o nome e a instituição, por favor. Boa tarde, Alexandre, sou analista da ouvidoria da Arcesp e tenho conduzido na agenda regulatória nos últimos 2 anos o projeto de tarifa social da Arcesp. Na verdade, eu acho que assim, nesses últimos 2 anos eu praticamente estou mergulhado nisso e eu acho que é uma pergunta muito mais para os reguladores, mas talvez uma reflexão aqui para todo mundo. As agências reguladoras, acho que elas... eu estou há 15 anos na Arcesp, e acho que assim, quando a gente olha para essa lei, que para mim ela é fundamental, talvez na linha do que a Andrea falou, tem 32 milhões de pessoas que não têm água ainda, né? Eu, às vezes, tento explicar para minha filha de 10 anos, estando na ouvidoria,
o que é alguém abrir uma torneira ou não ter uma torneira em casa. Então, talvez dentro da nossa realidade isso seja impensável, mas a gente tem que pensar que tem 32 milhões de pessoas que têm esse tipo de questão. E aí vai a minha reflexão, a minha pergunta. Quando a gente olha para a lei da tarifa social, eu acho que ela traz duas grandes responsabilidades para o regulador. O equilíbrio econômico-financeiro, que eu diria que essa é uma temática que a gente já tirou 10, né? A gente está super afiado com o equilíbrio econômico-financeiro e tem sido a realidade das agências reguladoras nas últimas décadas. Mas ela traz uma responsabilidade adicional e que é interessante. Eu fiz muita palestra nesse último ano para falar de tarifa social, e o que surgia era equilíbrio econômico-financeiro o tempo inteiro. Nós, reguladores, estamos preparados para o desafio social que essa lei traz para a gente? A gente tem quadros que estejam preparados para enfrentar a questão social? E quando eu falo questão social, é que a universalização provavelmente não chegou porque tem muita gente que não tem capacidade de pagamento. Então, assim, eu acho que cabe uma reflexão para nós, reguladores, porque assim, os nossos quadros econômico-financeiro para fazer reequilíbrio, eles fazem isso no dia a dia. Estamos preparados para enfrentar essa realidade de uma agência reguladora que vai ter que enfrentar a questão social. E eu acho que nesse sentido ela é importante, porque ela coloca a agência reguladora num patamar diferente. Temos quadro, estamos preparados, queremos, então acho que assim, tem uma quebra de paradigma que eu acho que essa lei impõe para a gente, que é a questão social, é o olhar social, é a gente não se conformar, da mesma forma que a gente não se conforma com o equilíbrio, não ter o equilíbrio prévio. Eu acho que talvez nós, reguladores, tenhamos que começar também a nos incomodar com não ter água na torneira. Então, eu acho que fica a reflexão e a pergunta para os colegas reguladores, enfim, né? Se as agências estão preparadas, e não é fácil. A gente trazer gente da área social não é simples, né? Então, eu acho que essa é um pouco de reflexão, algumas dores que eu tenho trocado com o René nos últimos meses, mas eu acho que dividi um pouco com vocês, porque eu acho que não tem como a gente fugir disso. É isso. Obrigado, gente. Excelente, pessoal. Bom, vou abrir aqui então para a resposta, né? Yasmin, foi provocado os reguladores, né? Então, as reguladoras, se puderem fazer um comentário. Boa tarde. Na Arisb, a gente já tinha uma resolução de tarifa social prévia a essa lei. A gente tem algumas outras atitudes que a gente faz para facilitar também essa questão da inclusão, da universalização. Uma delas é o desconto de 50% em todas as faixas, independente do consumo, porque a gente entende que famílias que são de baixa renda, elas têm maior consumo, são mais numerosas, então elas não necessariamente consomem até as 15 metros cúbicos, que é o valor, o metro cúbico da lei. Então, isso é uma coisa que a gente faz para ajudar a universalização. Outra iniciativa que a gente tem lá é sobre a gratuidade nas ligações, que é uma questão também que incentiva as pessoas a se ligarem, já que a primeira ligação na categoria residencial é gratuita, de água e esgoto, incentiva a universalização e, ao mesmo tempo, isso é um ganho de receita para o prestador, porque a gente tem prestadores que o custo de ligação é mais de R$3.000. Então, mesmo parcelando, é um custo proibitivo para a pessoa entrar no sistema. Então, às vezes, ela até consegue pagar a tarifa, mas ela não consegue nem entrar no sistema. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem, porque a agência reguladora ela é solidária ao titular nessa questão da universalização. É papel da agência reguladora também. A principal pergunta é se a gente está preparado, né? Sinceramente, não, né? Mas a gente pode se preparar, né? Eu acho que tem um trabalho grande aí de fortalecer as agências reguladoras. É bom para a agência, mas é bom
para as concessionárias, é bom para a sociedade como um todo ter né, capital humano preparado. No Rio Grande do Sul, a gente tem um desafio enorme, que é, né, fazer a transição da Corsã, que era pública, para a Corsã privada, e a gente está em processo de análise né, de reequilíbrios solicitados pela Corsã, e dentre eles está o de implementação da tarifa social. Acho que tem a oportunidade de no Rio Grande do Sul, expandir esgoto, né? Tem uma oportunidade muito grande, porque o esgoto a cobertura de esgoto é muito baixa no Rio Grande do Sul. Então, a empresa vai ter receitas, né? Aumento de receitas aí por conta da expansão, que talvez a gente consiga, de alguma forma, absorver. E aí o Grupo Egeia tem essa expertise de fazer né, tarifa social em outros locais do Brasil. Acho que também vai ser a oportunidade da gente discutir isso no Rio Grande do Sul. Tem a questão que o Ricardo falou também, eu acho, de ter uma auditoria do CadÚnico lá no Rio Grande do Sul também. Na época das enchentes foi incluída uma população gigantesca em CadÚnico, porque ficaram sem renda naquele momento. Então, a gente não sabe se os dados de hoje refletem, de fato, o público elegível. Então, é outro desafio. Desafio de lidar com dados gigantescos, né, que são milhões de usuários e que a gente precisa de profissionais treinados. A questão do prévio reequilíbrio, de equilíbrios cautelares, de não ter alterações tarifárias em curtos espaços de tempo, da discussão também, na BRK tem a discussão de a gente implementa a tarifa social, mas tem outros desequilíbrios que vão ser processados na revisão e que a gente quer que seja junto. Então, tem essas, né? Por um lado, as concessionárias às vezes esticam um pouquinho a corda, a gente aperta, faz parte do jogo. Mas eu acho que também, como o André falou, todos nós aqui estamos, né, com a missão de cumprir o marco de saneamento e cumprir a lei da tarifa social. Vai ser desafiador, mas também é muito gratificante. E espero que o quanto antes a gente consiga. E ter esse olhar de capacidade de pagamento também dos mais vulneráveis, né? A gente vai ter que discutir isso no Rio Grande do Sul. Tem a lei da tarifa social, tem a possibilidade de criar o fundo, né? Talvez com esses reequilíbrios sendo processados, vai ficar evidente, né, que vai ser necessário. Então, é uma discussão que a gente vai enfrentar aí. Talvez no próximo encontro de Eris a gente tenha avançado um pouquinho mais. Bacana, Ana. Obrigado pelas colocações. Yasmin também. Obrigado, Alexandre, pela pergunta, pela provocação. Eu acho que esse evento revela um pouco a transição que nós estamos vivendo como reguladores e a Ana também como meta-regulador, né? Como aquele que regula, talvez, né? Enfim, subjetivamente. E eu acho que todos nós estávamos um pouco não 100% preparados, né? Nem a Ana também, que recebeu a atribuição em 2020, não estava preparada para receber tanta atribuição, nem tinha servidores para isso, né? Então, creio que a Cristiane e a doutora Verônica conduziram esse processo com muita maestria e capacitaram, trouxeram talentos, né, de todos os órgãos do governo federal, conseguiram construir um arcabouço normativo, né, aos poucos, né, lentamente. O processo ele é gradual. E eu sinto que cada um de nós que estamos aqui, reguladores, prestadores, com o mesmo objetivo, como a André pontuou, como a Ana pontuou também, estamos também nos qualificando e avançando. Então, o evento de hoje, né, esse segundo encontro nas Eris, reflete muito bem esse avanço, né, do ano passado para cá. E se nós pensarmos, é muito recente, né, 2020 para cá. Se nós não estávamos preparados, né, como talvez muitos não estivéssemos, nós estamos nos preparando dia após dia, passo após passo, aprendendo com os nossos próprios erros, às vezes com os erros dos colegas do lado, para a gente conseguir avançar. E eu acho que a mensagem que fica desse painel aqui, que eu acho que os desafios são imensos, mas as pessoas que compõem os reguladores, os prestadores, sociedade como um todo, a gente consegue sim avançar e dar uma resposta à altura para a população. Bom, então, abro mais uma pergunta. Aí peço também que, por favor, se apresente com nome e instituição. Alexandre Saneago. Queria fazer uma pergunta se essa tarifa mínima em metros cúbicos, ela tem data para acabar
E, para vocês do painel aí, qual que é a opinião de vocês sobre essa tarifa em metros cúbicos? E uns têm, outros não têm. E qual que é vantagem, qual que é desvantagem? É ótima colocação. Quanto à Arisbe, a gente não tem um prazo, a gente tem a iniciativa de, se aqueles fatores que eu expliquei estiverem propensos à mudança de matriz, a gente altera a matriz naquele município. E é um processo que leva tempo. Então, acho que o primeiro foi em 2016, a primeira mudança de matriz. Então, desde lá, a gente tem feito mudanças de matrizes, algumas que viram aprendizados depois para nós. E sobre a norma de referência, a que está em consulta pública, ela fala sobre a questão de que o consumo pela tarifa básica, ele é um consumo mais justo, ele traz mais justiça social, no sentido que você consome e você paga pelo que você consome. Na minha apresentação, eu passei muito rápido, que já estava sem tempo, mas o município que a gente colocou ali a tabela, o consumo mínimo dele era de 12 metros cúbicos. Então, as pessoas que consumiam perto da faixa, elas tiveram um aumento. Por quê? Porque as pessoas que consumiam menos que isso subsidiavam a tarifa de quem consumia perto da faixa. Então, assim, pessoas que consomem menos, elas estão pagando por uma pessoa que está consumindo mais. Então, isso é uma questão de justiça social, é uma questão também de recursos hídricos, recursos são limitados, então isso faz as pessoas economizarem, porque as pessoas pensam que 1 metro cúbico que elas diminuem, isso diminui a conta delas. Então, existe uma redução de consumo relacionada à questão da tarifa básica, justamente porque a fatura não é a mesma todo mês. Então, a pessoa entende que se ela não lavar a calçada com mangueira, por exemplo, ela vai ter um desconto imenso na tarifa dela, o que não é visível no consumo mínimo, porque se ela consome 2, 3, 4 ou 10, ela vai pagar a mesma tarifa. Então, ela não tem esse incentivo para consumir menos. Isso facilita também que a produção de água do prestador vai ser mais otimizada, então ele vai controlar melhor as perdas, porque ele precisa medir para cobrar. Então, isso o meio ambiente também agradece quando a gente faz a cobrança pela tarifa básica. Perfeito, Yasmin. E só um complemento, né? Na nossa proposta de norma de referência é que a entidade reguladora preveja uma migração gradual e que os contratos novos também façam essa migração gradual do modelo que tem consumo mínimo em franquia para o modelo sem franquia. Não tem uma definição de prazo, mas o que a gente tem observado nos reguladores que implementaram essa transição, como foi feito pela ARISE, pela ARSA e outros reguladores, acho que a AGEPAR também promoveu isso, são progressivo ao longo dos ciclos tarifários. Então, você vai reduzindo a franquia, se for 15 metros cúbicos, você reduz para 10, primeiro ciclo, depois reduz para 5, vai avaliando, vai recalibrando, e depois, no outro ciclo, reduz para 0 de franquia. Isso pode ser feito em 8, 10 anos, né? Os contratos novos podem trazer essa previsão também, quando for instituir tarifa básica, de que começa com consumo mínimo com uma franquia, vai diminuindo progressivamente, e assim, não tem uma definição de prazo, isso pode ser definido em, como eu falei, 8, 10 anos de transição gradual, para que você minimize justamente o risco de flutuação de receita. Bom, pessoal, eu iria abrir mais uma pergunta, mas já me sinalizaram aqui que a gente está com um tempo avançado, então eu vou finalizar aqui agradecendo todos vocês que permaneceram até o final, prestigiando esse painel. Agradecer também aos nossos painelistas, que trouxeram experiências riquíssimas e que mostraram que, apesar dos grandes desafios, nós estamos avançando e vamos conseguir. Enfim, então agradecer mais uma vez e vou passar para o nosso cerimonialista para encerrar o evento. Obrigado. Mais uma vez agradecemos ao nosso moderador e aos painelistas por essas informações e acréscimos extraordinários. Muito obrigado.
A organização me pediu para avisá-los que as oficinas após o evento acontecerão nos auditórios da Agência Espacial Brasileira. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, podem falar com o cerimonial da Ana ou com a senhora Maria Elisa ou a Ana Strava, perfeito? Mais uma salva de palmas, por gentileza, aos nossos painelistas. Ótimo. Então, estamos encerrados nosso primeiro dia do segundo Encontro Nacional de Entidades Reguladoras Infranacionais de Saneamento Básico. Informamos que o evento amanhã se iniciará às 9h15 e o credenciamento será a partir das 8h30 da manhã. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas e desejamos a todos uma boa noite e os aguardamos amanhã, 9h15 o evento, 8h30 o cadastramento. Muito obrigado.